Se o que está sendo confirmado nas últimas horas for realmente verdadeiro, estamos diante de um dos eventos mais explosivos do século XXI. O Ayatollah do Irã estaria morto. O líder supremo, figura mais poderosa desde 1989, teria sido atingido em um ataque coordenado envolvendo Estados Unidos da América e Israel. Mas antes de qualquer coisa, preciso que você faça algo agora. Se quer entender o que realmente acontece, sem histeria, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Porque nas próximas horas e dias, muita desinformação circulará. Aqui você terá análise fria. Respire fundo, pois isso muda o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Relatos recentes indicam que o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, teria sido morto em ataques realizados por forças dos Estados Unidos e Israel. Khamenei estava no poder desde 1989. Ele não era apenas presidente, mas a autoridade máxima do regime. No Irã, o líder supremo controla as forças armadas, a guarda revolucionária, a política externa, o programa nuclear e tem poder final sobre decisões estratégicas. Ou seja, não é apenas a morte de um líder político, mas a possível eliminação do centro de comando ideológico e militar do regime iraniano. Nos últimos dias, houve movimentações incomuns na região. Porta-aviões americanos no Mediterrâneo, fechamento de espaço aéreo, retirada de diplomatas e alertas de segurança. Então surgiram relatos de explosões em Teherã. A cidade teria sido atingida por ataques cirúrgicos, um ataque direto contra a liderança máxima de um Estado soberano. Eliminar um líder supremo não é apenas um ato militar. Pode ser interpretado como declaração de guerra total, mudança forçada de regime ou decapitação estratégica. Isso abre 3 cenários perigosos: retaliação massiva imediata, guerra regional ampliada ou instabilidade interna no próprio Irã. O Irã possui mísseis balísticos de médio alcance, drones de ataque, aliados regionais armados e capacidade de atingir bases americanas na região. Cidades como Tel Aviv poderiam entrar no conflito. Qualquer ataque significativo poderia puxar os Estados Unidos, países do Golfo e outras potências para uma escalada total. Mas há um detalhe que poucos analisam. O que acontece dentro do Irã agora pode ser mais importante que a guerra externa. Isso muda o jogo. Se a morte do Ayatollah Ali Khamenei for confirmada, o impacto não é apenas militar, mas estrutural. O Irã não funciona como uma democracia presidencial comum. É uma república islâmica, onde o cargo mais poderoso não é o presidente, mas o líder supremo. Desde 1989, Khomeini ocupou esse posto. Ele sucedeu Ruhollah Khomeini, fundador do regime após a Revolução Islâmica de 1979. Uma estrutura de poder que atravessou décadas com apenas 2 líderes supremos. Se agora essa cadeira fica vazia, em meio a um ataque estrangeiro, o que surge não é apenas sucessão, mas disputa interna. O sucessor do líder supremo não é escolhido por voto popular. Ele é definido pela Assembleia dos Peritos, um órgão religioso composto por clérigos. Mas aqui está o ponto crítico. Essa escolha pode levar tempo. E tempo, em meio ao ataque externo, é instabilidade. Enquanto isso, a guarda revolucionária ganha protagonismo. As facções internas do regime se movimentam. A elite religiosa tenta manter controle. A Guarda Revolucionária Islâmica não é apenas um braço militar. Ela controla setores da economia, da segurança e da inteligência. Se houver percepção de ameaça existencial, ela pode assumir papel ainda mais dominante. E isso pode tornar o regime mais agressivo, não menos. Cenário 1. Retaliação controlada. O Irã responde de forma calculada, com ataques simbólicos, mísseis contra alvos militares específicos e uso de aliados regionais. Objetivo: mostrar força sem provocar guerra total. Isso já aconteceu, mas agora, com a morte do líder supremo, a pressão interna por resposta será maior. A população mais radical pode exigir vingança, e o regime pode usar isso para consolidar unidade interna. Cenário 2.
Escalada regional. Se a resposta iraniana atingir fortemente Israel ou bases americanas, os Estados Unidos podem ampliar a operação. Isso pode envolver ataques à infraestrutura militar estratégica, instalações nucleares e centros de comando. O conflito deixa de ser pontual e vira campanha militar. E aí entram variáveis como bloqueio do Estreito de Hormuz, impacto no petróleo e pressão internacional por cessar fogo. O Estreito de Hormuz é uma das rotas mais estratégicas do planeta. Se houver bloqueio, o impacto econômico global pode ser imediato. Cenário 3. Instabilidade interna no Irã. Este é o cenário menos comentado, mas potencialmente o mais transformador. Se a morte do líder for vista como falha de proteção interna, pode haver rachaduras na elite, disputa entre alas e tentativa de consolidação mais autoritária. Qual deles o Irã escolheria? Isso depende de quem assumir o controle nas próximas horas. E o resto do mundo, potências como China e Rússia, observam atentamente. Nenhuma delas quer guerra aberta no Oriente Médio, mas ambas têm interesses estratégicos no Irã. Sanções, comércio, energia, influência geopolítica. Se perceberem mudança forçada de regime, podem reagir. Isso não significa guerra mundial automática, mas significa tensão sistêmica. E há uma pergunta: foi um acidente de guerra ou uma operação deliberada de decapitação estratégica? Essa resposta muda tudo. É sobre isso que vamos falar na próxima parte. Foi um ataque acidental ou uma decapitação estratégica? Há uma diferença gigantesca entre um líder que morreu durante um bombardeio e um líder que foi o alvo principal. Se o ataque foi deliberadamente direcionado contra o Ayatollah Ali Khamenei, estamos diante de algo muito mais sério do que uma escalada regional. Estamos diante de uma tentativa de decapitação de regime. Na doutrina militar moderna, eliminar o centro de comando do inimigo tem 3 objetivos. Primeiro, desorganizar a resposta. Segundo, forçar o colapso interno. Terceiro, acelerar a mudança de regime. Mas essa estratégia carrega um risco enorme. Se o regime não colapsa, ele radicaliza. O efeito psicológico. A morte de um líder supremo, em meio a ataque estrangeiro, pode produzir 2 efeitos simultâneos. Internamente, união em torno do regime. Narrativa de martírio e consolidação do poder da ala mais dura. Externamente, demonstração de capacidade militar cirúrgica, mensagem de dissuasão e reposicionamento estratégico. Mas há um fator invisível que o público comum quase nunca considera: o cálculo de risco nuclear. O Irã sempre negou buscar armas nucleares, mas foi acusado de avançar. Se o regime sentir ameaça existencial, isso pode acelerar decisões estratégicas. E é aqui que o cenário se torna delicado. Impacto global imediato em 3 áreas: energia, mercados financeiros e segurança regional. Qualquer ameaça ao Golfo Pérsico impacta o mercado de petróleo. Investidores reagem antes mesmo de tiros adicionais. Volatilidade sobe. Inflação pode ser pressionada. Mercados odeiam incerteza. A morte de um líder supremo em potência regional é incerteza máxima. Bolsas oscilam, moedas de países emergentes sentem o impacto. Segurança regional. Grupos aliados do Irã podem agir, como Hezbollah no Líbano, milícias no Iraque e grupos na Síria. Isso amplia o tabuleiro. A pergunta mais importante: isso é o começo de uma guerra longa? Ou o ponto máximo de uma escalada que agora será contida? Grandes conflitos muitas vezes começam com um evento inesperado. Mas também já vimos ataques cirúrgicos seguidos de contenção diplomática intensa. A diferença está nos próximos movimentos. Se houver ataques contínuos, retaliações em cadeia e mobilização de potências, a escalada é real. Se houver silêncio estratégico e negociação indireta, o choque pode ter sido calculado. O que você deve observar agora: declarações oficiais do novo comando iraniano
movimentação naval adicional e fechamento de rotas marítimas. Reuniões emergenciais em organismos internacionais e pronunciamentos de potências como China e Rússia. Esses sinais dizem mais que manchetes emocionais. Se confirmado a morte do líder supremo do Irã, não é apenas mais uma notícia. É um divisor geopolítico. Pode ser o início de uma nova fase de confronto no Oriente Médio, ou o ápice de uma tensão que agora será reequilibrada nos bastidores. A diferença está nos próximos movimentos. E nós vamos acompanhar cada um deles aqui. Então, se você quer análise fria, estratégica, sem gritaria e sem propaganda, se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa entender o que realmente está acontecendo e use o botão do hype para fortalecer essa análise. Porque em momentos como esse, entender é poder.